Boa tarde a todos. Hoje é dia 9 de outubro de 2017. Hoje é uma segunda-feira. O verbete é o de número 4.266. Ele tem 7 páginas, 53 logias e 11 máximos. O tema de hoje é bom humor interassistencial. A especialidade é a interassistenciologia. E a nossa verbetógrafa é Amanda Miranda, que é graduada em Educação Física e especialista em Fisiologia do Exercício e Coaching. É voluntária da Conscienciologia desde 2010, é docente desde 2012 e tenepsista desde 2013. O bom humor interassistencial é o estado consciencial de equilíbrio manifesto pelo ânimo vigoroso, disposição e temperamento positivo da consciência, intra ou extrafísica, capaz de compreender e expressar de maneira descontraída e cosmoética a autopercepção dos fatos ou parafatos, de modo a influenciar na desdramatização, pacificação e entendimento nas interações. Na pensenologia, o holopensene pessoal do bom humor, o holopensene da desdramatização, o holopensene pessoal da alegria, o holopensene irresistível da pessoa bem-humorada, o holopensene da pacificação, o holopensene pessoal da cosmoética. Na fatologia, a capacidade de enxergar o melhor de tudo e de todos. O predomínio da racionalidade sobre a emocionalidade. O posicionamento firme quando necessário. O momento oportuno e a dosagem certa na utilização do bom humor social. As amizades raríssimas consolidadas pela aptidão mental somática. O humor crítico, delatando as incoerências sociais. O bom humor facilitando as reconciliações grupo-kármicas. Na parafatologia, o bom humor interassistencial na extrafisicalidade. As parapercepções bem-humeradas úteis na identificação assistencial. O bom humor assistencial na atuação com a Equipex da para-reurbanização. Aí, gente, nós temos aqui no verbete a área da argumentologia, que eu acho que vale a pena vocês lerem com calma, até porque hoje vai ter que ser com calma. Porque a gente não enxerga muito. Então, ó, vejam aí, e tem umas listagens bem interessantes que vale a pena a gente depois debater, que ela fez aqui um teste que ajuda muito na avaliação do humor. Então a gente depois consegue discutir isso melhor. E na acabativa nós temos alegria, desdramatização, força presencial, humor homeostático e sorriso sincero. O bom humor interassistencial exige postura desdramatizada ante os autodesafios cotidianos e coragem para reciclar o alto temperamento. Importa dar o melhor de si nas interrelações. Na questionologia, você utiliza o traço de um bom humor como técnica interassistencial, consciente? Percebe a influência da boa disposição interassistencial nas pessoas e nos ambientes por onde passa? Na bibliografia específica, nós temos aí um item. Então, na nossa mega análise, nós chamamos atenção para desdramatização, pacificação, extroversão, temperamento, acolhimento, sorriso, alegria, irreverência, leveza, cordialidade,
autoestima, empatia, flexibilidade, homeostase, desassédio. Item 15, presta atenção. Desassédio, senso crítico, otimismo, interassistenciologia, temperamentologia e conviviologia. Muito bem, meninas. Então, vamos passar aqui para nossa colega Amanda, para que ela explique o porquê da escolha desse verbete. Olá, Mabel. Quero agradecer a presença de todos aqui depois dessa chuva, né? Depois dessa falta de energia física, porque agora que voltou, né? Dá para ver que é só física. Então, eu apresentei o meu primeiro verbete, que foi um tema nosográfico, tá? Foi uma autopesquisa que eu fiz de um trafar. E eu mexi muito foi um desassédio grupal, assim, eu senti, foi bem positivo, mas foi um pouco pesado, assim. Aí eu falei, o próximo verbete eu quero fazer uma coisa mais leve, uma coisa que eu me identifico mais enquanto trafor. Aí eu comecei a pesquisar os meus trafores e comecei a pesquisar alguns deles na bibliografia da Conscienciologia como referências, e eu vi que o bom humor tinha muito pouco material. Eu falei, então acho que eu vou tentar contribuir aqui com isso aqui. Acho que eu consigo, acho que eu tenho essa facilidade. Apesar que quando eu comecei a estudar mesmo o bom humor interassistencial, eu vi que eu precisava de uma qualificação nesse processo. E eu comecei a identificar algumas coisas que não estavam tão qualificadas assim. Então, também foi um processo de autopesquisa e qualificação. Mas foi por isso que eu decidi escrever sobre o bom humor. Essa temática é uma temática extremamente necessária, né, Amanda? Até porque a gente estava até discutindo sábado, aqui no Círculo, sobre amparo. E uma das coisas, eu não lembro se a gente chegou a comentar, mas que a gente comentou na reunião, é o bom humor. O bom humor necessário aos amparadores, né? Tem que ter bom humor. Fala. Eu até vejo que existe uma sintonia com os amparadores. Eu percebo que os meus amparadores, para explicar muitas coisas, eles utilizam de técnicas de bom humor. Às vezes, na TENEPS, eu vejo que eles vêm com coisas bem engraçadas, eu dou risada sozinha, assim, porque eu vejo que eles entendem que é assim que eu funciono melhor, entendeu? Então, tem essa afinidade, né? Eu acho os meus amparadores, que eu consigo identificar, talvez por causa da afinidade, eu acho eles extremamente bem-humorados, assim. Tem que ser, né? Porque para mexer com mazelas do ser humano, da consciência, a gente tem que ter bom humor, porque senão, gente, fica mais difícil do que já é. Até quando nas umas últimas tertúlias do professor Valdo, eu não sei se você vai lembrar de um serenão que ele chamava de fiscal. Ele falou pouco sobre esse serenão. É o fiscal de Itatiaia. Isso. Itatiaia não, como é que chama aquela praia dele lá? Taquatiara, você que conhece. E teve uma vez que eu estava aqui e aí eu senti uma energia de uma coisa que eu não conseguia explicar o que era, e depois eu perguntei para o professor Valdo, mas quem estava aqui? Ele falou, era o fiscal. Eu falei, mas por que mexeu tanto? Ele falou, ele tem uma energia irresistível. O forte dele é a irresistibilidade da energia. Eu perguntei, mas por quê? Ele falou, por causa do bom humor dele. Olha lá. Aonde ele chega, não tem quem não perceba. É um processo de euforia, mas, ao mesmo tempo, é uma euforia calma. É bem assim, uma coisa que é muito forte, é muito interessante se perceber. Não é aquela coisa que você fica desequilibrada. Eu fiquei assim, impressionada com o padrão de energia. E isso me chamou bastante a atenção, assim, o quanto é importante a gente imprimir isso nas nossas energias, no processo de desassédio, enfim. É bem isso, Amanda. Você sabe, então estava aqui a Marguê no sábado, estou lembrando que ela estava sentada ali. E a Marguê estava falando que ela foi fazer o serenário. Você estava aqui? Agora que eu estou lembrando a história. Ela foi fazer o serenário e aí diz que eles colocaram cenários para ela de estudo da holobiografia dela, coisas que não sempre são as mais positivas, mas que, no entanto, tinha uma leveza, até certo ponto, um bem-estar de bom humor, de ver a mazela, né? Que é assim que a gente tem que ser, né? Não ser o assediador de nós mesmos, mas o amparador, e vai entrar o bom humor nessa história. Muito bem, gente, olha, hoje nós não temos perguntas online ainda. Então, vocês fiquem à vontade, a Marilux vai começar. Parabéns pelo verbete, parabéns pelo bom humor,
que hoje teve prova de bom humor para todo mundo aqui, né? A minha pergunta, Amanda, é na fatologia, na página 10. Está na primeira linha. A capacidade de enxergar o melhor de tudo e todos. Eu vejo que isso é um desafio, né? Então, assim, principalmente nos ambientes mais conturbados, assim, grupocármicos, né? A gente tentar trazer o melhor, porque tudo tem alguma coisa boa. Basta a gente ter esse olhar para entender, mesmo nas piores situações, o que aquilo traz de bom, entendeu? Então, acho que isso é um exercício. Tem até a técnica que a Adriana defendeu um verbete, que é o polianismo terapêutico, que ela fala disso, que ela aprofunda bem essa questão. Como eu posso entender de uma forma realista, não é não olhar para a realidade, é ver uma coisa bem realista e você entender o que aquilo tem de bom. Mesmo com as pessoas mais difíceis, o que aquela pessoa tem de bom para trazer para aquele ambiente. Às vezes, até o trafar dela, naquele momento, ele pode ser didático para todo mundo, a gente pode aprender com isso. Então, eu vejo que é um desafio a gente estar com esse olhar sempre positivo. Continuando aqui na fatologia... Só fazer um parênteses. O professor Valdo tinha uma máxima que era assim: você vai analisar um objeto, olhe de cara todos os trafares daquele objeto para ver se você vai comprar aquele objeto ou não. Mas, se você for analisar a pessoa e é a primeira vez que você encontra a pessoa, procure sempre os trafores. Então, no objeto, você procura o trafar, para ver se você compra ou não, para não comprar por impulsividade. Mas, nas pessoas, procurem logo de cara o trafor, que é, né, o lado bom. Eu acho que isso até é uma técnica, quando a gente está convivendo com pessoas muito difíceis, ou às vezes até questões de perdão, quando vem sempre a pessoa, né, com aquela, você vem com aquela energia que não bate muito, eu tento fazer, se eu ver uma coisa ruim, eu falo assim, quando eu ver uma coisa ruim na pessoa, eu vou tentar achar 5 trafores. E é difícil, porque aí você vai, e às vezes volta no trafar, você vai batendo, até você entender que aquela pessoa tem trafora e como você pode aproveitar aquilo da melhor forma. É uma questão de olhar, é uma questão de ângulo, de foco que você dá, entendeu? Não é sair fora da realidade. Você sabe que tem aquele trafar, mas você vai valorizar o que ela tem de bom. Eu acho que isso ajuda muita coisa. Continuando aqui na fatologia, na quinta linha, o prazer constante pela oportunidade evolutiva, mesmo diante das dificuldades. É mais ou menos na mesma linha, né? A gente tentar, mesmo quando você está em situações muito difíceis, você vê o aprendizado daquilo e ter prazer com aquilo. Aquilo é o teu processo evolutivo. O caminho que a gente segue, ele é mais importante do que o resultado em si. A gente tem que aproveitar e a gente fica muito focado, está difícil. E eu acho que é uma questão da gente realmente ver... Eu tento me divertir com as coisas mais bizarras, assim, e às vezes mais difíceis. Facilita muito, entendeu? É a técnica que eu uso e eu acho que facilita, que é bom. Realmente, eu te conheço um pouquinho, você sempre quando as coisas estão muito... A gente, para quem está chegando, não sei se a gente já está gravando. Não sei, está gravando, Robson? Está gravando. Tá. A gente ficou sem energia aqui, então, por exemplo, hoje eu acordei, estava chovendo, né? Tudo saiu fora do esquema, e eu pensei que eu nem fosse apresentar o verbete hoje, né? E a gente deu muita risada aqui, todo mundo com lanterninha, parecia até uma coisa de idade média, assim, foi muito legal, né? Então, assim, está tudo certo, a gente tem que estar aprendendo a lidar, é uma questão de improviso, né? Essa questão que a gente... Antigamente, eu acho que eu tenho muito a ver com o processo artístico, e a gente tentar trazer isso para o processo evolutivo, deixar um pouquinho a arte lá atrás, né? E tentar ver como que isso pode funcionar evolutivamente para a gente. E você falou do reloginho, eu achei interessante como que você colocou o relógio do bom humor para cada hora do dia. É que cada pessoa funciona de uma forma, né? Tem gente que está mais... Assim, eu acho que o ideal é a gente ter uma constância, esse relógio não funcionar assim, pelo bom humor. Eu acho que conforme a gente vai treinando isso, eu acho que nem existe, mas assim, você vê que as pessoas funcionam, você vê que uma pessoa às vezes acorda com a cara amarrada, né? Eu não sei o que é acordar de mau humor. Eu sempre acordo com muito bom humor, assim. As pessoas falam acordou de bom humor, eu acho até difícil entender, mas as pessoas acordam, principalmente quando a gente entende que a pessoa pode ter tido uma projeção, às vezes, não muito positiva, ou ela tem mesmo um processo mais depreciativo, depressivo. Então, assim, é esse relógio que eu quis dizer, mas acho que a tendência é a gente sair fora disso, a gente manter uma constância do humor no dia a dia. Mais uma, então.
Na parafatologia, na 5ª linha, você coloca o bom humor promovendo blindagem natural às intrusões conscienciais patológicas. Essa é muito boa. Eu acho que as pessoas... Você vê que quando chega uma pessoa com muito bom humor, aquilo não chega nela. Aquela questão mais negativa, aquilo não, a energia dela, ela tem a psicosfera tão ampliada no processo que aquilo bate e volta. Assim, as pessoas... Acho que o assediador não consegue, né, ficar... Refratário, né? refratário. Então, assim... E é uma forma muito divertida de você estar se desassediando, sabe? Eu acho que é mais fácil a gente evoluir assim. Eu sempre pensei, a gente não precisa sofrer para evoluir. Pode ser legal, né? Eu acho que talvez os nossos antepassados artísticos ajudou nisso aí. Claro, é uma coisa séria. Eu acho que e é muito engraçado a gente entender essa questão do bom humor e da seriedade. Não é só brincadeira. Não. É uma coisa muito séria. Só que aquilo vem com um bom humor íntimo. É uma postura íntima de que legal, tá tudo muito legal. E você às vezes brinca com alguma coisa, aquilo transmite para todo mundo, a pessoa conecta mais, você vê que as pessoas se conectam mais com bom humor. Claro. Até nas questões didáticas, escola, por exemplo, o aprendizado funciona muito melhor com o bom humor. A criança presta atenção quando aquilo é mais engraçado. Por exemplo, eu fiquei muito feliz quando eu vi o processo da Uniamérica, quando eles começaram a colocar cores. Você chega lá na Uniamérica, né, tudo colorido, as cadeiras são coloridas, as coisas... Gente, isso é o máximo. As pessoas têm que aprender com essa leveza. Isso não quer dizer que ela não vai aprender. Pelo contrário, claro. ela vai reter muito melhor, porque aquilo está divertido. De repente, esses dias, mexe na cognição da pessoa. O bom humor tem muito a ver com a cognição. Você dá mais abertura para aquilo conectar com o teu processo cognitivo. E, além disso, a atração, né, das consciex. Porque é o que você acabou de falar, uma consciex que não está legal, ela não vai chegar ali, ela vai sentir mal, né? Pelo contrário, ela vai sentir mal com o bom humor da gente. Sim. Sendo que você evoca essas consciex que está mais no mesmo nível do temperamento seu, né? Do equilíbrio, do humor. Presta atenção quando chega uma pessoa bem-humorada numa reunião. Muda completamente a energia. Às vezes está difícil. Você consegue achar as resoluções muito mais fáceis, fica muito mais livre de se pensar. Dá uma liberdade pensênica. Simplesmente porque todo mundo relaxou. É até uma técnica docente. Eu sou voluntária da Reaprendência. Eu até me conectei muito na Reaprendência porque eu acho que os professores têm muito bom humor. Então, foi uma identificação, assim. E eu pensei, esse é o segredo da coisa. Porque dá para a gente falar de evolução, porque, gente, mexer com intraconsciencialidade é difícil. Você entrar dentro de você não é uma coisa fácil. Só que está tudo certo. E, de repente, passa até a ser divertido você olhar para um trafar, entendeu? E ver aquilo, como aquilo é ridículo, às vezes, né? Você está se manifestando de uma forma que não funciona. E de uma forma muito séria, com muita responsabilidade. Dá para juntar tudo isso. Ok, obrigada. Sim. Está na fila aqui? Tanto faz. Pode ir. Oi, Amanda. Fatologia, 11ª linha. A possibilidade da pessoa bem-humorada fazer mais conexões cerebrais. Você pode expandir? Sim, oi Maria. É exatamente isso que está falando. Bom humor e cognição, o bom humor ajuda muito no processo cognitivo. A pessoa, quando ela está com um processo mais tranquilo, sem muita repressão, ambientes repressivos, é muito difícil de aprender. Você presta atenção quando você chega numa reunião muito séria, ou que você sabe que alguém vai te reprimir, você vai ter uma repressão, você não consegue captar nada daquele ambiente. Então, assim... É uma coisa, você trava totalmente. É opressivo. É opressivo. Você é uma forma de travar manifestações. Então, assim, quando você tem um ambiente mais leve, com bom humor, você se abre mais para as conexões cerebrais, você capta melhor a mensagem. Aquilo faz mais te ajuda na construção de sinapses. O mental soma é liberado. Em ambientes assim. Exatamente. Eu lembro de uma vez, agora falando de novo, o professor Valdo, ele chegou para uma pessoa que é bem-humorada. E ele falou assim para ela, olha, o seu bom humor é antigo. Foi o seu bom humor que te salvou dos ambientes opressivos que você conviveu. Você se saiu bem naqueles ambientes, ele não disse quais eram,
por causa do bom humor. É por causa disso, porque você não se restringe, não é, Amanda? O mental soma não embota. Não embota. O bom humor não deixa o embotar, ele liberta o mental soma. Exatamente. Essa manifestação, ontem eu até estava comentando com a Amabel, enquanto a gente estava aqui sem energia física, ontem eu recebi algumas mensagens de algumas pessoas pedindo assim, olha, eu preciso ter bom humor, me passa o verbete, acho que o verbete ainda não estava no site, né? Então, eu comecei a perceber o quanto as pessoas... O bom humor, ele é o temperamento da pessoa. O humor, ele é o temperamento da pessoa. É o que vem à tona. Aquele é o temperamento da pessoa. E a pessoa, às vezes, não consegue colocar aquilo para fora. Ela está tão embotada, ela está tão repressiva que ela trava aquilo. E as pessoas sofrem com isso. É duro você ter uma manifestação para dentro. A consciência não veio para isso. Isso no processo de assistência faz toda a diferença. Como que você vai fazer assistência sendo que você está com a sua manifestação toda para dentro? Você não doa o melhor de você para o outro. E você tem que tentar entender qual é o melhor de você. O que você tem de melhor para oferecer para o outro. Você tem que descobrir qual que é seu humor. O humor ele é muito único. Ninguém tem um humor igual a ninguém. O humor ele traz muito da gente. Assim. Se você começar a prestar atenção em qual que é o seu tipo de humor, você tem uma fonte de autopesquisa riquíssima. E, às vezes, a primeira reação é aquilo que indica o que você é. Quando vem aquela coisa que você joga, você não pensou, né? E quando a gente dá risada, a gente não fica pensando, eu vou rir desse jeito. Não, quando você acha uma coisa, você simplesmente libera tudo e ri, né? Você não fica pensando quem está olhando, de repente... Então esse é o problema, às vezes. E quem é muito bom-humorado tem que tomar um certo cuidado, né? Porque, às vezes, você... Enfim, mas é melhor assim. Depois, aos poucos, você vai qualificando, você vai vendo que hora que pode, que hora que não pode, né? Amanda, então, parabéns aí pelo verbete. Eu queria que não sei se você chegou a fazer um paralelo, se você chegou a avaliar, sobre até mesmo você comentou sobre essa seriedade, né, no humor, na fatologia você tem aqui na quarta linha, na página 10, você fala o ato de saber brincar sem perder a seriedade, né? E você chegou a fazer um paralelo disso com a personalidade bufônica, o bufão? Sim. O bufão, ele brincava... Ele era o crítico, ele era o único que poderia, por exemplo, falar algum defeito, alguma qualidade negativa do rei sem eles acharem ruim, né? Ele chegava, falava, brincava e estava tudo liberado, porque ele fazia isso com muito bom humor. Então, eles não viam maldade nisso aí. Então, os bufões, eles foram as personalidades que trataram muito isso antigamente, eles brincavam com isso de uma forma crítica. E eles eram extremamente inteligentes. Sim. Eles só faziam isso porque eles tinham uma inteligência psíquica, né? Eles eram extremamente críticos, eles enxergavam o que a maioria das pessoas não viam. Então, isso eu acho muito interessante. O senso crítico. E eles sabiam passar isso. E provavelmente isso devia funcionar, né? Assim, porque a pessoa falava, jogava de uma forma, o outro, né, aceitava. Imagina, quem ia falar para o rei que ele era... E ele brincava de uma forma muito... Tem um verbete, né, que é com sim bufônica. Agora, eu acho que o bufão, ele era um sociólogo, né? Antes de mais nada, ele era um sociólogo. Ele fazia essa análise da sociedade e fazia as tiragens dele, as tiradas deles depois, né? Mas é um sociólogo. Agora, um outro ponto dessa situação do crescendo, né? Você está colocando que não é todo mundo que tem um bom humor interassistencial, né? Vamos pensar que isso é um crescendo, a gente vai desenvolvendo, né? É um trabalho. E quando você vê que a pessoa ela tem que dosificar para não entrar na fuga, ela está usando o bom humor para, na verdade, se esconder. Como que você vê esse exercício de amadurecer o bom humor? Eu acho que isso é muito comum. Assim, se você prestar atenção no bom humor social da maioria das pessoas, é uma fuga, um mecanismo de defesa. Muita gente usa isso como manipulação. Às vezes usa para poder esconder uma carência, e aí ela é o jeito, por exemplo, as pessoas brincam, às vezes, com o defeito do outro, na rodinha dos amigos, entendeu? Quer dizer, antes dele ser atacado, ele já joga aquela brincadeira que coloca a atenção do outro.
Então, eu vejo isso muito comum. Se você olhar pela televisão, pelas mídias sociais, eles usam o bom humor com o pior do outro. Então, assim, isso é anticosmoética. Eu acho que o que baliza isso é a cosmoética. Ok. E eu acho que o bom humor interassistencial é você pensar o porquê você está fazendo aquilo. Tá? É você entender assim, ó, o meu bom humor aqui, ele vai ser importante por quê e como. Então, assim, eu vou, por exemplo, eu posso brincar com o trafor da Mabel. Eu pego vamos supor, ou qualquer outra pessoa, de repente, que não tenha, você vê que a pessoa talvez tenha uma baixa autoestima. Você não pode pegar aquele trafor e brincar com ele e trazer aquilo à tona, porque mas você faz aquilo consciente. Você fala, é isso que vai ajudar a pessoa. Ok. Entendeu? Então, tem um processo de cosmoética, de maturidade, que a gente tem que ficar atento a isso. Sim. Eu gostaria só que você explorasse um pouco a efeitologia, página 11, que eu achei interessante o efeito da TENEPS no estado do humor do praticante. Queria que você aprofundasse sobre isso. A minha experiência é que, assim, quando eu faço TENEPS, eu já até tentei entender por quê, e eu acho que na exteriorização de energia, eu me sinto muito bem. E essa questão da assistência é você tirar... Isso me dá um processo de bom humor. Por que você acha, Amanda? Oi? Por que você acha que acontece isso? Eu acho que é o processo da assistência mesmo, de você E é o amparador do seu lado, né? O ambiente dele também ajuda, né? Estou dando um palpite. Não, mas eu acho que faz sentido, né? Porque é um cara que está sem o corpo físico, ele está com um nível de lucidez maior. Você vivencia aquilo naquele momento, né? Então, é uma mudança de patamar. Todos os dias um pouquinho. Você vai fincando aquilo no teu temperamento, na tua personalidade, e eu acho que faz sentido. Só para uma contribuição, eu acho que você poderia colocar aqui também o efeito do voluntariado no bom humor. Tá no voluntariologia? Do voluntariado no bom humor ou do bom humor no voluntariado? Justamente o efeito de voluntariar no bom humor. Como que o voluntariado melhora o bom humor? Vai lá no voluntariologia, eu pus aqui, ó. O bom humor enquanto elemento desassediador no voluntariado conscienciológico, o acolhimento bem-humorado dos voluntários. Ok, eu estou entendendo. Mas é o contrário. Né? Você sabe por quê? Porque uma coisa... o professor Valdo, ele deu esse tipo de diagnóstico. Ele falou o seguinte, se a pessoa sair do voluntariado, voluntariei hoje, na IC, e aí eu não estou saindo de bom humor, algo errado aconteceu. Então, ele colocou isso como diagnóstico. Que, na verdade, o processo natural, que nem você falou, eu fiz uma assistência, eu fiz algo que me agradou e eu ajudei os outros, ou seja, me senti uma mini peça no maximecanismo, aquilo não tem como a pessoa ser mal-humorada, entende? É mais ou menos isso. E você sabe que o bom humor de voluntariado, para mim, é uma dica muito séria, um diagnóstico. Você, quando chega nos voluntariados e está um ambiente muito sério, às vezes de mágoa, porque isso acontece. Né? Não, imagina, Amanda. É só para constar, né? Então, assim... Fica a dica, né, Amanda? Fica a dica. Então, assim, por exemplo, quando você não está muito bem com uma pessoa, aquilo começa a dar um clima de não quero falar com a pessoa. De nhaca. Gente, nós estamos voluntariando. Você está ali porque você quer. Aquilo tem que ser prazeroso. Eu me recuso a fazer voluntariado mal-humorada. Se eu perceber que o ambiente não está... Você tenta um pouco. Se você perceber que as pessoas querem continuar naquele nheque-nheque, eu saio fora. Tá? Então, assim, porque eu acho que isso é um diagnóstico de saúde, de convivência. Por exemplo, você olhar para dois voluntários que estão trabalhando juntos, de cara virada, é muito sério. Isso fica nas energias. Isso interfere no trabalho do voluntariado. Eu acho que os trabalhos da instituição ficam comprometidos completamente, porque gera mal-estar. Então, assim, e às vezes é através do bom humor que você pode ir desfazendo aquelas coisas que ficam presas, sabe? Brinca com o outro, fala uma coisa bacana que tem rapport com a pessoa, vê o que ela gosta de... E às vezes é a gente que tem que tomar essa iniciativa, sabe? Porque às vezes se já tem uma coisa mal parada, é difícil você chegar lá, oi, tudo bem, desculpa, não sei. Às vezes, e se você for por outros meios, fica um pouco mais fácil. Então, acho que é uma dica, talvez até uma técnica que a gente pode pensar como a gente pode ir se encaixando com bom humor e desfazendo essas amarras. E voluntariado, eu acho seríssimo com esse processo. Você sabe, eu estava lembrando, eu estava vendo aqui o Eduardo e a Malu, e a gente estava trabalhando em curso de campo, também uns dias atrás.
bom humor é muito importante na equipe de curso de campo, por exemplo. Não pode ter mau humor, né, Eduardo? Não pode ter mau humor. Como é que vai ter um mau humor se você está trabalhando num curso de campo de fazer assistência? Não dá. A equipe tem que estar entrosada, não é? E ela não é isso? Esse entrosamento. E às vezes, imagina você trabalhando dentro de um campo super positivo e aquele não fala com aquele, você vai pegar um negócio, você pega meio virado. Gente, eu acho que a gente tem que ter responsabilidade nesse processo, porque a tua energia fica ali dentro. Isso é muito sério. Eu, quando vejo que está acontecendo alguma coisa, o ideal é você, gente, vamos conversar o que está acontecendo, colocar para fora, tentar... A gente está ali para treinar isso, né? Claro, e eu acho que a gente aproveitar essa oportunidade de voluntariado. E lembrar, né, Amanda, que o bom humor não é só rir. Não. O bom humor é um estado consciencial. Pelo contrário, às vezes a pessoa que ri demais, ela entra naquele processo que o André estava falando. Às vezes é uma fuga, às vezes... Você já viu aquela pessoa que tudo que você fala, ela dá uma risadinha? Ela nem ouviu o que você falou, mas ela está querendo aprovação, ela está querendo se encaixar. Não é por aí. Isso não é bom humor. Bom humor é você estar ali, às vezes, caladinho, ninguém vai perceber teu bom humor, ele fica nas energias, mas você, às vezes, chega no ambiente, você muda completamente o ambiente, começa a prestar atenção qual que é o rastro que você deixa quando você passa pelo ambiente. Por exemplo, trabalho. Por exemplo, quem tem equipes de trabalho, quando você chega, todo mundo fica calado, quieto, dá um silêncio, esse silêncio é muito sério. Opa, o fulano chega, aí fica todo mundo durinho. Conserta na cadeira. Isso é horrível, um diagnóstico de que tem alguma coisa errada. Autoritarismo. É autoritarismo, a pessoa está fazendo imposições. Então, assim, e às vezes, por exemplo, hoje eu trabalho, eu tenho uma empresa onde eu tento tratar tudo com muito bom humor. É uma empresa de construção civil que as pessoas, assim, de concreto. Você imagina, as pessoas são assim. Cinza, né? Coisas. Então, assim, eu já vejo a cor. Esses dias eu queria fazer um site, eu falei, eu quero fazer um site com meus colaboradores, todos fazendo careta. Faz uma paleta de cor diferente. Aí todo mundo, não, você não pode fazer isso, porque aqui é um ambiente sério. Tudo bem, não vou fazer isso no site, mas assim, dá pra gente flexibilizar o que é tão concreto assim, sabe? Então eu tento fazer isso. E funciona. E eu vejo que a equipe está... Depois que eu entrei nesse ambiente de trabalho, eu vejo que isso tem produtividade, isso significa... Porque as pessoas acham que se você fizer brincadeira... Porque é saber brincar na hora certa também, né, André? Não é porque, vou sair... Não, você tem um momento certo. Né? E aí eu vejo que a produtividade da minha equipe é muito mais eficiente do que antes. Quer fazer a pergunta? Amanda, esse tema do bom humor ele é muito sério mesmo, ele já me salvou muitas vezes. Então, assim, eu vejo que com o tempo eu fui trabalhando isso e meu objetivo é cada vez mais ter esse processo do bom humor no dia a dia em todos os lugares que eu vou. Eu achei muito interessante aqui na página 13 que você traz o teste, o número 7. Flexibilidade. Consegue abrir mão da grande ideia pessoal para o melhor de todos ou ainda impõe opiniões escravizantes? Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso aí, a questão da flexibilidade, do bom humor, da seriedade, dos efeitos, desses resultados. Né? Antes, eu quero agradecer a presença da Malu, que ela é uma amiga assim que esse verbete ele está muito conectado com as nossas experiências enquanto amigas. Assim, a gente tem aproveitado muito de bom humor. Ela me faz heterocríticas assim das piores com muito bom humor. Eu nem acho ruim, eu acho ótimo assim. E assim, ela tem me ensinado das melhores. Das melhores. Eu queria que todas as minhas amigas tivessem. Eu até esses dias tive uma projeção com ela, eu contei para ela que eu estava fazendo uma coisa horrível e era um processo de manipulação. Que era muito sutil, mas ela pega... Não, sutileza não funciona com ela. Ela pega a coisa no ar assim. E aí ela deu uma risada, tipo, você fazendo isso, mas não falou nada. Aquilo eu fiquei com uma vergonha da risada que ela deu. Então, assim, e ela é assim naturalmente. Então, assim, é por isso que eu falo, para a gente fazer esclarecimento, você não precisa brigar, você não precisa... Ela dá risada, tipo assim, você está fazendo isso de novo. Aí aquilo, né, bate e vem com energia, enfim. Não é só o bom humor. Mas obrigada, Malu. Eu acho que, assim... a gente tentar o quanto que a gente demonstra rigidez, né, com os nossos pensamentos. Então, às vezes, você está numa equipe de trabalho e você é muito boa nisso,
porque ela trabalha com marketing, então ela vem com a ideia. Todo mundo dá opinião em marketing, né? Marketing, a pessoa vem com a ideia, todo mundo... E ela abre muito, muito fácil, assim, mão da ideia, porque não é... E ela me ensinou, não é para ela, é o melhor para todos. Né? Por exemplo, esses dias ela estava me ajudando a fazer a logo da minha empresa. Eu achei horrível. Ela manda, mas é isso que vai conectar com esse grupo, é isso que eles estão pedindo. Achei horrível, é ótimo. Né? Aí, eles queriam pôr um caminhão, que eu não gostei lá. Eu falei, caminhão, quero falar de uma coisa sustentável, enfim. Mas, claro, o grupo não entendia. Não, claro que não, é muito sutil. Muito, Está então. muito leve. E aí, assim, eu acho que é exatamente isso. É você abrir mão que não é para você. Às vezes a tua ideia até é melhor, mas ela não vai funcionar no grupo. E não adianta, se a gente não tiver essa consciência da assistência e essa questão de sair de si e olhar o que é melhor para esse grupo. Né? Senão você entra nesse processo de opiniões escravizantes. E às vezes é com a ideia ótima. Tem gente inteligentérrima pensando coisas maravilhosas, mas não vai funcionar naquele momento. Né? Amanda, parabéns, viu? Oi, na Pilar, página obrigada. 12, na elencologia, você coloca o grupo de teatro Antropofocus, os Doutores da Alegria e o grupo Xodoido. Xododói. Xododói. Uhum. Eu gostaria de conhecer melhor, se você puder me passar Claro. essa experiência, o efeito que isso tem, né? Sim. Eu pus um exemplo aqui, o grupo de teatro Antropofocus, ele é um grupo de Curitiba. Ele é um grupo de pessoas que foram muito importantes na minha vida, são importantes até hoje. E eles se encontraram na faculdade e eles começaram a pensar, é possível fazer bom humor sem falar de sacanagem, sem falar palavrão e sem baixar o nível, sem criticar ferrenhamente as pessoas, e essa era a proposta deles desde o início. Claro, eles tiveram muita dificuldade, porque era uma proposta muito ousada para o ambiente deles, e hoje eles já estão, acho que, com alguns anos aí de caminhada, e eles fazem muito sucesso lá em Curitiba. Eles são um grupo de comédia, e você pode levar desde a criança de 2 anos, né, até o velhinho, e todos vão entender, e eles fazem referências às coisas assim, por exemplo, comida de McDonald's, né? E tem várias cenas que eles falam de coisas críticas, porém assim, sem baixar o nível, sem falar palavrão. E eu acho aquela ideia fantástica, os caras são muito bons. E eles se apresentam assim? Se apresentam, eles fazem apresentações? Fazem apresentações. Ou eles vão a determinados locais? Não, eles fazem apresentações em teatros, né? Eles viajam o mundo, assim, o Brasil, já foram para fora. Então, esse é um grupo de pessoas que eu conheço e que tem a ver com a proposta do bom humor interassistencial. Que eles saíram do que é comum, sabe? Do que a televisão está acostumada a fazer, a pegar a tragédia. Até ontem, eu estava olhando umas reportagens e um comediante da Globo falava assim... Se você, fala para outros comediantes, se você consegue fazer uma piada que o ex-presidente Lula der risada, use que vai dar certo. Então, o que ele quis dizer com isso? Assim, ele estava querendo, primeiro que ele usou uma personalidade, debochando do processo do analfabetismo, né? E colocando as pessoas colocando as pessoas contra, então, assim... Olha onde que está. Então, quer dizer, aquilo é o que vai funcionar para a televisão. Era isso que ele estava querendo dizer. E vai funcionar mesmo. Não, pior que ele não está errado. Ele não está errado. Então, ele está dizendo, use porque é isso que vai funcionar. Que é o que eles fazem. Aí eu fiquei pensando, será que a gente não poderia... Olha como que poderia ser um outro tipo de pensamento. Se existe esse tipo de analfabetismo, né, até cognitivo, das pessoas não conseguirem entender algo mais elaborado, será que a gente não podia usar o humor para elevar, para alfabetizar as pessoas, inclusive na televisão? Claro. Então, você vê que é outra visão. Mas é que não vende, né? A porcaria é que não vende. E eles querem que venda, querem que dê audiência. E é o mais fácil também, e aí joga o nível lá para baixo. Aí é horrível. Então, por isso que eu acho o Antropofocus fantástico e achei que valeria a pena utilizá-los. O Doutores da Alegria, eu acho que ele é um pouco mais conhecido, né? É o grupo do Pat Adams, que ele começou a entender que as pessoas começavam
a ter mais resultados terapêuticos quando elas estavam inseridas em ambientes de bom humor. Aí foi quando ele utilizou da metodologia dos palhaços, de estarem indo para os hospitais, brincando com as crianças, né? Isso tem no Brasil, tem aqui tem em no Foz, Brasil, tem em várias cidades agora. Tem. A maioria dos hospitais tem esse tipo de trabalho. O grupo Xododói foi um grupo de palhaços que eu participei em São José de Rio Preto, que eu também era palhaça de hospital, então assim, que era muito legal, assim, a gente agora visitava, a gente descobrindo tudo. Adorava me fantasiar, e aí eu aprendi várias coisas com, né, como lidar com, porque você está na dor máxima. A gente cuidava de crianças com terminais de câncer, sabe? E às vezes você chegava lá, a criança não estava mais lá, e você tinha que lidar com aquilo também. Então, assim, e você desdramatizar um pouco. Aí o processo multidimensional ajudava muito, assim, eu até conversei na época com o professor Valdo sobre isso. Então, assim, foi um grupo que eu participei durante uns 2 anos e foi muito, muito significativo. Até eu vou entrar aqui na técnica. Meu apelido era Pimentinha, né? Muito engraçado, porque eu achava que era por causa do meu cabelo. Você sabe que esses dias eu tive uma ideia? É porque eu sou muito brava, gente. É um paradoxo, assim. Apesar do bom humor, eu sou uma pessoa brava. Eu tenho hora que o negócio vem e eu sou brava. Então, assim, fiz assim, gente, vai ver que esse Pimentinha não era por causa do meu cabelo, era por causa da minha brabeza. Né? E é isso. E eu nem tinha me tocado disso, né? Porque o que é legal, até vou entrar aqui, que eu acho bacana falar sobre a técnica do clown, já que a gente está falando dos palhaços. A técnica do clown é uma técnica, é a técnica que eles utilizam. O clown, ele faz uma autopesquisa muito aprofundada. Então, assim, o palhaço, o que ele faz? Ele traz o pior de si e brinca com aquilo. E a personalidade do palhaço, quando você vê um palhaço, aquilo que você está vendo é o pior que ele tem, de uma forma muito exagerada e de uma forma cômica. E ele já passou por um processo profundo de autopesquisa para entender, para aceitar aquilo lá, que não é fácil, e brincar com aquilo. E falar para o outro, esse é o meu pior. Para a pessoa, e dar o pior dele, né, entre aspas, e brincar com aquilo. E ele tem um retorno positivo com aquilo. Então, eu acho que a técnica do clown é, assim, muito legal. Porque, assim, ele brinca com o pior de si e ele não tem medo de errar, assim. Ele vai com aquilo, ele traz e ele vai brincando, assim. Eu lembro, eu ria muito quando a gente estava com os palhaços, assim. A moça estava no hospital brincando, então a moça estava atendendo, aí chegava... eu vim pedir uma pizza. Então, quer dizer, umas coisas assim, no hospital. Então, assim, eram umas coisas bestas, mas, assim, que você mudava completamente o jeito de funcionamento daquilo ali, né? Você sabe, Amanda, que uma vez eu orientei um trabalho de faculdade que era sobre esses grupos de ajuda em hospital aqui de Foz do Iguaçu. Aqui tem um, eu já você conhece, né? Eu também conheci, acabei conhecendo o pessoal. E eles saíam, olha só que interessante, eles saíam, às vezes, do hospital... depois de ter alegrado as crianças e papapá, e eles iam num canto chorar. Tinha uma menina que era mais sensível, ela ia chorar de ver a tristeza, a situação das crianças. Ela não tinha muita estabilidade emocional para lidar com aquilo, né? Então, é interessante a gente ver que essa coisa da arte, né, que parece que é tudo alegre, mas ninguém sabe o que está acontecendo no micro-universo, né? E você sabe que a maioria dos palhaços e artistas são tristes. São tristes, eu sei. São pessoas tímidas. Você já viu artistas que no palco... Por quê? Mas qual que é chega a ser até um mecanismo de defesa, porque eles não estão mostrando ele ali no palco, eles põem uma outra personagem. É uma personagem, Aí né? fica fácil deles se manifestarem, porque se eles tiverem que se manifestar com a personalidade deles, eles não conseguem. E aí, às vezes, isso passa a ser uma fuga. Então, eu vejo muito... Outra coisa que eu até estava vendo também sobre isso, o professor Valdo escreve sobre os artistas, a maioria, não sei se eu posso dizer a maioria, mas tem muito artista que acabam a vida em depressão, sabe? Porque eles saem fora, às vezes muito suicídio. E eu fico pensando, tem Melex nisso depois? Então, você sabe que eu fiquei pensando isso ontem, Mabel? E eu fiquei pensando, isso também tem a ver com o bom humor. Porque, assim, até que ponto essas pessoas que levam comédia, elas não estão sendo assediadores dos outros?
Porque eles voltam para casa extremamente... E esses acoplamentos que eles fazem, não sabem extremamente lidar? acoplados, exatamente. Pensa, o ator, ele chega no palco, ele tem que fazer conexão com todo mundo. É um jeito, tem uma troca energética. Claro. Você tem 400 pessoas, ele vai ter conexão com 400 pessoas. E ele volta para casa sozinho. É isso aí. E sem energia da plateia de novo. Então não sabe lidar com isso, é uma confusão total na cabeça. Confusão total, entendeu? Então, assim, dá muita energia naquele momento, a hora que chega em casa, dá uma, né, não tem nada, e ao mesmo tempo tem rebarba, não vai saber o que você pegou. A desassimilação para o artista é extremamente séria. E até que ponto, e se não tiver um processo de cosmoética nisso aí, você tem uma conexão com os assediadores. É isso aí. E você, às vezes, por exemplo, às vezes você mexe com, por exemplo, piadas preconceituosas. Você, às vezes, machuca alguém que está ali, claro. né? A pessoa, às vezes, pode se sentir ofendida. E o quanto ela não te joga aquilo, enfim. Várias coisas que dá para pensar nesse processo, mas tanto que... Vocês já viram aquela imagem do palhaço com aquela lágrima? Aquela lágrima, né? É isso aí. Eu, no hospital, eu tive muita dificuldade, tanto que eu vim conversar, porque até me dava uma certa sensação de tacom. Eu falei para o professor Valdo, mas eu não estou fazendo tacom. Ele falou, você está ajudando as pessoas? Vai com a energia... Até ele falou para eu fazer a TENEPS, porque aí eu conseguia levar para a TENEPS. E ele falou, vai com a energia de assistência, que você vai ter. Vai fazer, claro. E aí realmente funcionou um pouco, assim, funcionou melhor. Funciona. Mas realmente essa questão do artista é isso aí. Eu vou ler aqui 3 recadinhos e passo para ela ali, tá? Então, ó, gente, tertúlia matinal no próximo domingo. O tema vai ser assistência interplanetária com o pesquisador Wior Schmidt. E vai ter também no sábado Círculo Mental Somático com o lançamento do livro da Lilian e da Aline Niemeyer, Técnicas Bioenergéticas para Crianças. Tá? Essa semana está tendo a 8ª semana da reeducação consciencial na Reaprendência. Já começou no final de semana. Pelo que eu estou entendendo aqui, a próxima atividade vai ser na quinta-feira, 12 de outubro, gratuito. E vai ser uma série de atividades sobre o iluminismo e a tarefa do esclarecimento. E depois, no dia 13, começa a jornada de parapedagogia e reeducaciologia. Temos também aqui uma atividade da OIC, que é sobre autoconfiança, consciencioterapia de grupo, que começa no dia 19 de outubro. Serão 4 encontros com as professoras Márcia e Hermânia. E para quem quer escrever livro e deu uma travada, por exemplo, né? Ou quer escrever livro, mas não conseguiu nem começar, mas está com intenção de, a Unescom tem um curso agora que chama Autodesassédio Mental Somático. É um curso de campo, ele vai ter 2 campos de manhã, debates à tarde e depois campo de escrita no final do dia, para que a pessoa trabalhe com o livro dela. Então, quem tiver interesse, os dias são de 10 a 12 de novembro. Os EPICONs são a professora Marina Tomás e eu. Então, a inscrição é no CAEC. Pode fazer, então, a sua pergunta, por favor. Obrigado. Boa tarde. Na fatologia... a postura íntima de não pedir mais para si, na penúltima linha. O que significa isso no bom humor? Eu vejo que para você expressar o melhor de si, esse bom humor, você tem que ter um despojamento do teu ego. É uma questão de você libera aquilo e você olha para o outro. Se você tiver muito preso, preocupado com o que vão achar, o que vão pensar, o que vão... Né? Você não consegue ser tão assertiva com o seu bom humor e nem tão assistencial assim. Então, acho que é essa questão. Não pedir mais para si é a questão de olhar para o outro e doar o seu melhor, no caso que a gente está tratando aqui, o bom humor, com o objetivo da assistência, de ver o que é melhor para ele e sair um pouco de si. É mais nesse sentido que eu quis colocar. Vou ler uma aqui e devolvo para vocês, tá? Fatologia, página 10, 9ª linha. Quais as suas dicas para que possamos alcançar a comunicação desassediadora no nosso dia a dia?
Como desdramatizar tantos holopensenes pesados que existem atualmente no nosso sofrido planeta? Eu acho que essa questão da comunicação tem primeiro um processo de intenção, aí você tem que saber exatamente qual é a intenção que você vai, você imprimir aquela energia. A cosmoética é um processo que eu acho muito sério. E, às vezes, a comunicação não é nem sempre você falar tudo que você pensa, às vezes é você calar naquele momento, é você tentar fazer uma análise do que é melhor ali para todo mundo. E, às vezes, eu coloquei aqui, porque eu acho que o bom humor pode ajudar muito, mas também tem que ver se naquele momento cabe. Às vezes, aquele momento é hora de calar e entender a dor do outro. O processo da empatia, às vezes, você vê que a pessoa está muito mal. Às vezes, é você só falar, eu entendo você. E de fato, entrar dentro do outro e ver, tentar entender a dor do outro, né? E, claro, você pode fazer isso de uma forma tranquila, sem chorar junto. Não vai caber, às vezes, né, uma expressão mais ostensiva de bom humor, mas isso vai na energia. E eu acho que tem a ver com o processo de intenção. A questão da intenção. Porque, assim, a questão do bom humor ele é uma linha muito tênue. Você vai com um processo de... Você tem que olhar muito se não tem processo de manipulação, o que você está querendo com aquilo, né? Bom humor demais humilha. O bom humor demais humilha, boa. Não é? Às vezes, por exemplo, se você chegar perto de pessoas extremamente tímidas, exato, a pessoa está totalmente... Você chega, né, ampliando, expandindo muito a tua energia, aquilo vai deixar o outro pior. E eu acho que é esse que é o processo do bom humor interassistencial. Nesse momento, às vezes você tem que ficar caladinha e às vezes fingir de tímida. Eu tinha uma amiga que falava assim, há momentos, Mabel, que a gente finge que chupou limão e faz cara de azedo, porque é o melhor. Ela era super bem-humorada, sabe? Sim. Mas ela, bom, por essa piada a gente já vê. Mas ela falou, há momentos que você chupa o limão e faz cara de azeda. Se você precisar rir, você faz um buraco no chão, ri lá embaixo, tampa e chupa o limão. É isso, eu não acho é isso? Que é bem isso mesmo. Ele faz uma segunda... Ele fez uma pergunta aqui assim, ó, quais as suas dicas para comunicação e como podemos desdramatizar tantos holopensenes pesados que existem atualmente no planeta? Eu acho que essa questão da desdramatização, ela é muito séria, assim, é você não ficar preso com melindre, porque a gente vai estar preso em ambientes patológicos, é muito comum isso. Então, assim, às vezes a pessoa vem, sei lá, você já identificou a patologia daquele grupo, e, enfim, ok, também não dá para ficar querendo fazer tudo ali, você tem que jogar para frente, vai ficar chateada porque alguém falou. Enfim, desdramatizar é assim, pessoal, vamos entender esse grupo e vamos ver o que dá para fazer com isso, né? Não trazer para si. Enfim, cada caso é um caso, né? A gente tem que avaliar bem, mas eu acho que a desdramatização é uma coisa para pensar com muito cuidado, assim, é muito sério isso aí. Parabéns pelo verbete, obrigada, muito bom, Andressa, pela presença. Bom humor, assim. Queria aproveitar a tertúlia aí para fazer uma consultoria, já que ela é educadora física e colocou aqui na fatologia, na página 10, na 11ª linha, os exercícios físicos estimulando a produção da serotonina. Porque, assim, como que eu posso melhorar isso? Porque eu não tenho bom humor quando eu faço exercício físico. É mesmo? Tão bom! Então, assim, eu queria ter, eu acho tão bonito, a pessoa falou assim, nossa, que eu me senti tão bem, que eu fui na academia, peguei peso, nem depois que você terminou o exercício, não te dá, assim, um bem-estar? Não, às vezes eu fico doendo, assim, com o abdominal doendo. Dói tudo. Então, aqui, assim, eu queria qualificar o meu bom humor para esse momento somático também. Eu sou suspeita, porque eu amo exercício físico, né? Eu às vezes, é muita facilidade, eu gosto muito. Mas, assim, é uma questão de insistir também, porque, às vezes, você não tem vontade de ir para a academia. Você acabou de acordar, você vai querer, né? Você fala, eu penso assim, daqui 10 minutos, tudo bem que talvez não vai servir, porque você falou que o teu caso é diferente, mas eu penso assim, daqui 10 minutos eu vou estar em outro estado.
né? E eu vejo que há um processo de desassédio energético quando você faz caminhada. Assim, às vezes eu não, às vezes eu estou tão acoplada com tanta coisa que eu mexo e às vezes eu preciso, com trabalho energético eu não consigo. Transpirar. É Só transpirar. Porque quando você está correndo é uma liberação de energia. E aquilo expande a tua psicosfera, o teu processo energético. Então, assim, amiga, insista, sabe? E também não fica assim, ai, que péssimo. Também tem um processo mental. A pessoa fica, que droga, vou fazer. Meus alunos, assim, eu dei aula de personal mais de 10 anos, assim, eles falavam, eu odeio essa cara de bom humor às 5 horas da manhã. Então, assim, não adianta, você vai ter que fazer do mesmo jeito. Olha, entendeu? eu tenho uma filosofia de vida para exercício que é assim, não tem que gostar, tem que fazer, acabou, pronto. Eu faço. Entendeu? Eu não fico discutindo, você gosta mais de musculação ou de aeróbica? Olha, gente, o que tem que fazer? Tem que fazer esse, então eu vou fazer esse. Isso é desdramatização. Não tem que gostar, tem que fazer. Agora, assim, tem alguma... Por exemplo, quando eu vou fazer caminhadas muito longas, eu gosto muito de ouvir tertúlia ou algum curso que eu quero, ponho tertúlia e vou uma tertúlia que eu gosto de ouvir ou uma música que você gosta, que te tira um pouco o foco, ou chama uma amiga. Essas amigas aqui, de vez em quando, eu levo elas assim, meio na marra, vamos, para ver se pega no tranco, para ficar um pouco divertido. Mas, assim, também não fica nessa ruminação mental, porque você fica, eu odeio. Não, e eu não gosto. Gente, não tem que gostar, para com isso, tem que fazer, depois gosta. Amanda, tem que ter uma outra questão, que é a criação do hábito, né? Acaba também que tu cria aquele hábito. Também sou suspeita, porque eu não vivo sem exercício. Eu também gosto muito. A Terezinha é minha companheira. E aquela questão de sentir dor, é um prazer sentir dor, porque a gente sabe que mexeu. No outro dia eu fico outro... Não, a gente, assim, no outro dia eu acordo com dor e falo, que delícia. Que delícia com dor. Eu também não consigo sentar direito. Mas não é a dor em si, é o fato assim, olha, eu fiz exercício e é o resultado. Então, talvez mudar o foco e começa a prestar atenção como o seu corpo responde àquilo. Porque às vezes você está tão presa no processo mental de não gostar que você não vê os benefícios no seu corpo. Começa a sentir como você está se sentindo melhor, você está respirando melhor, suas células estão mais felizes. Aí você vai tentando entender todo esse processo. Prestar atenção. E outra coisa, eu acho que o exercício físico é aquele momento seu. É o momento de você dedicar a você falar, eu mereço cuidar do meu corpo para eu ter uma melhor existência. Olha, você quer ver, minha praticidade é assim, na hora que eu estou fazendo agachamento, isso é muito bom quando eu tiver 85, 90 anos, eu não vou precisar de bengala. Pronto, é isso que eu penso. Pronto. Entendeu? Aí você muda o foco. É um processo... Quer dizer, é uma tentativa de não precisar, eu não sei se eu não vou precisar. É um processo pensênico. Tomara. Porque a gente tem que fazer exercício até o dia de morrer. Essa acho que é a ideia. Se não tem saída, não tem alternativa, acabou. O professor Valder era um grande exemplarista. E nessa parte, assim, eu sempre lembro, quando um dia eu estou com preguiça, eu lembro dele. Porque lembra que ele sempre estimulava nós a fazer exercício. Tinha os agachamentos no banheiro. Não é os agachamentos no banheiro? Ele já não conseguia mais. Agachamentologia. Por último, ele já não conseguia mais fazer esteira, descer aqui, né, o caminho da lógica. O que ele fazia? Ele caminhava daqui até o hotel, que era o que ele podia fazer. Entende? E quando eu olhava aquilo ali, eu pensava, nossa, eu com toda essa saúde, com toda essa disposição, eu me sentia envergonhada, sabe, de não fazer meu exercício. O meu modelo evolutivo é minha sogra. Ela tem 86 anos e ela fala assim, vou fazer cadeirinha. O que é cadeirinha? Ela se agacha. E ela fica naquela posição isométrica que chama, né? Ela fica 86 anos. Olha, eu não vejo outra saída, gente. A gente está aqui falando de mental soma, de coisas avançadíssimas e não quer cuidar do corpo. Não dá. Tem que cuidar, entendeu? Porque assim, nós somos... O holossoma é uma coisa depende da outra. Se você tiver com o mental soma super ativado e o corpo tiver com energia ou energossoma, vai dar pane. Você não vai estar rendendo do teu melhor. A coisa, a gente tem mania de dividir, né? Soma, energossoma, psicossoma. Não, nós somos um holossoma, tudo faz parte. Então, é difícil, é muita coisa para cuidar, como se diz, cuidar do pet, né? A Malu Balona fala muito isso, vou cuidar do meu pet. É mais ou menos, mas não tem jeito, a gente tem que cuidar. O desafio é esse. Pode mais duas? Pode. Depois eu. Aí, na argumentologia, que está bem interessante essa sessão, tem aqui uma sessão que chama intermissivista, que aí já vamos sair do soma para o mental soma, né? Mabel falou do processo de escrita também.
da escrita bem-humorada, que possibilita a aglutinação de consciências assistidas e ampliação do esclarecimento. Como é que você poderia dar técnicas para essa escrita bem-humorada, assistencial? Tá, eu trouxe até aqui, assim, ó, para mim, o professor Valdo conseguiu isso com muito exemplarismo, tanto no léxico, né, porque o léxico ele escreve de uma forma muito leve, gostosa, e no dicionário de argumentos também, eu vi bastante coisas assim bem leves e profundas. Não é porque é divertido, porque ele falava de coisa extremamente profunda com bom humor. Então, assim, existe alguns jogos de palavra. Eu até trouxe alguns livros aqui. Era a minha próxima pergunta para você mostrar os livros. Tá, então vamos lá. Eu quero que você me ajude. Tem um aqui que tem a ver com isso, que é Como Escrever Humor. Ele dá algumas técnicas de redação. É para cá que eu mostro? Olha para frente, para frente. Assim, ó, assim. Assim. De maneira que alguém... Ih, agora foi. Então, esse aqui fala sobre algumas técnicas. Tem esse Humor é Coisa Séria, ele dá, e mais um que fala sobre os humores da língua, é esse aqui. Isso aí. Aí, os humores da língua. Aqui depois eu posso emprestar, se alguém quiser. Eu quero ver. Mas, enfim, o que eu trouxe aqui, só para dar uma pincelada, que não dá para entrar muito profundo, isso tem que estudar mesmo. E eu acho que esse é um desafio, porque, assim, ninguém merece escrita chata, eu acho, tá? Eu acho que se você conseguir uma escrita mais leve, vai acessar mais, é mais assistencial e chega em mais pessoas. Porque, às vezes, a escrita muito rebuscada, não é que não tenha que ter erudição, não é isso, tá? É uma questão de você... O Einstein já falava, eu até anotei uma frase aqui do Einstein, ele falava assim: a arte mais importante do mestre é de fazer brotar alegria no estudo e no conhecimento. Então, é você trazer isso à tona. Então, tem alguns jogos de palavra, por exemplo, você faz trocadilho com palavras, duplo sentido, de uma forma inteligente. Às vezes, você usa de exageros para a pessoa entender o que é, mas com uma forma... né? Às vezes, você usa comparações... Tem eufemismos, a gente tem até o dicionário de eufemismo da Roseli também, que tem algumas coisas bem despojadas, assim. Ironias, né, cosmoéticas, às vezes você pode usar, tem que tomar muito cuidado com a ironia para ver ela, para não ser um sarcasmo e não ferir ninguém, aí eu acho que é uma linha muito tênue. A questão da ambiguidade, você pode usar, por exemplo, a gente, igual eu estava falando, cada um tem que descobrir o seu tipo de humor, né? Qual que é o seu tipo de humor? Eu, por exemplo, me divirto muito com animais, por exemplo. Eu gosto de vídeos de animais, sabe? Adoro aqueles animais rolando, assim, sabe? Então, por exemplo, eu até anotei que esses dias eu fui numa dinâmica, a menina saiu da dinâmica parapsíquica e ela falou: eu pareço uma tartaruga com câncer de mama. Gente, achei aquilo fantástico, assim, a pessoa, entendeu? Então, assim, é porque ela saiu muito fora, mas, assim, a pessoa usa de um negócio, eu falei, nossa, eu nunca tinha pensado numa tartaruga com câncer de mama, né? Então, assim, mas é o jeito da pessoa usar para ela falar que ela estava muito debilitada, assim, ela estava com um processo, assim, ela estava fora da realidade, né? Eu imagino que seja isso que ela quis dizer, né? Mas, enfim, o professor Valdo falava sobre a pulga amassada. Ai, me sinto uma pulga amassada. Então, por exemplo, o meu tipo de humor tem muito a ver com... Eu gosto desses exageros, eu gosto dos animais. Aqui eu anotei uma frase do professor Valdo, ele fala de uma frase, aí depois ele fala para a gente, né? Animais, animai-vos, não desanimem. Então, assim, então, assim, tem essas coisas... Mas isso aqui eu estou falando, só que assim, ó... Animais? Animais, animai-vos. Mas, assim... isso aqui vem depois de uma coisa extremamente profunda, entendeu? Ele fala, ele mexe dentro da sua intraconsciencialidade e depois ele traz isso aqui para poder dar uma aliviada. Tá tudo certo. Agora, uma dica na escrita para não ficar pesada a escrita não pode ser um desabafo. O livro da pessoa não pode ser um desabafo. Enquanto o livro for um desabafo, ele não vai ser publicado, provavelmente. Então, o desabafo é que faz o texto pesado, porque ele carrega nas tintas. Mostra o quê? Que a pessoa ela ainda não conseguiu depurar aquela realidade dentro dela. E ela só vai conseguir amenizar o texto para ficar leve do jeito que a Amanda está falando, quando ela tiver mais cicatrizado aquela questão. Então, enquanto o seu texto for um texto de desabafo,
se é que vai existir em alguma condição, eu acho que está longe do que a Amanda está querendo, que é um texto que vai fazer tares, que vai falar daquela realidade dura, mas ele não carrega nas tintas. Você tem que estar bem resolvido com aquilo, né? Exato. Você tem que fazer reciclagem para falar daquilo. Exato. E aí, também tomar cuidado o rastro pensênico que você vai deixar. Exato. Porque se você escreve com esse teor que a Mabel está falando, é o que você vai pegar na próxima, né? É o que você vai pegar na próxima E você vida, vai né? carregar, vai jogar energia negativa no leitor. Você vai jogar energia negativa no leitor, que é o que a gente não quer. A gente não quer fazer isso. E você tem que falar do problema, só que sem essa carga negativa, Exato, né? exato. Você tem que falar a verdade, a realidade. Mas não pode carregar. Se tiver um processo emocional ainda envolvido, aquilo vai aparecer no texto. É natural que apareça no texto. É. Gente, eu vou fazer uma pergunta aqui e devolvo aí, tá? Efeitologia, página 11. Poderia explanar sobre o efeito revigorante do bom humor na dupla evolutiva gerando Primener? Eu vejo que uma das bases da dupla evolutiva, porque é uma convivência difícil, né, paulatina, então tem que ter bom humor para você conseguir viver de uma forma mais leve, porque é com quem você vai compartilhar os problemas, às vezes o que você tem de mais difícil de reciclagem, né, vem tudo seu à tona, não é só o que é bom, né? Então, se você não tratar aquilo com bom humor, e eu acho que quando o casal consegue levar isso numa boa, eu acho que a chance de ir junto e mais, né, ir mais longe, eu acho bem mais tranquilo, né? A chance de sucesso é maior. Eu acho, assim, na minha visão, eu acho essencial. Eu não conseguiria estar com uma pessoa mal-humorada, assim. Enfim, como é um valor para mim muito sério, e eu acho que isso ajuda muito. Claro que não é só isso, né? Tem outras coisas envolvidas, mas eu acho que é uma pessoa boa para a gente poder, como está todo dia, porque é o dia a dia. Você levar o dia a dia, porque com um amigo que você vê de vez em quando é mais fácil, né? Agora, você ter esse bom humor com o teu parceiro, com a tua parceira, gente, eu acho que é o que a gente precisa, né? Enfim, é o que a gente tem, é o desafio. É o desafio. Alguém aqui, ali? Aqui. Espera só um pouquinho, Terezinha, deixa passar ali, eu venho para cá. Alô? Tá ligado? Pode Tá. falar. Boa tarde a todos. Aqui, parabéns, viu? Ótimo verbejo, bem humorado, né? Aqui, deixa eu ver, na fatologia, a diferença de humor nas diferentes culturas, idiomas, países e grupos étnicos. Fala um pouco mais, por gentileza. Tá. Cada cultura tem um tipo de humor. Quando você começa a ter contato com outras culturas, você vê que eles funciona diferente. O que é muito engraçado para a gente, às vezes não tem muita graça assim para eles, né? E isso para quem vai fazer itinerância, ou às vezes quem pretende levar o esclarecimento, ou tá mais em contato com grupos, né, diferentes dos seus, assim, do teu país, é interessante você ter essa sensibilidade de entender como que esse grupo funciona com humor. Por exemplo, eu estou esse ano estudando na UNILA e eu tenho contato com vários hispanohablantes, né, latinos, e é muito engraçado. Assim, eles têm, por exemplo, o humor deles é muito mais leve, não tem tanta malícia. Eu percebo que o humor do brasileiro é mais malicioso, tem que vir com carga, um processo mais de sexualidade, mais aflorada. Eles não, eles brincam com coisas tão assim, eu acho o máximo aquilo, assim, sabe? Eu acho interessante. Então, assim, às vezes eles até se assustam com as brincadeiras assim dos colegas daqui, porque eles não... Será que o nosso problema é excesso de praia? Falando sério, hein? A costa. Não, é sério. Pode porque ser. Vem essa coisa. Essa questão, né? Tá mais exposto o corpo, né? Do corpo, é sério. Não estou de acusação, não. Acho que também tem isso, né? Pode ser. Mas é essa questão da gente estar atento ao tipo de humor, porque é a forma como você vai fazer rapport para poder tá ajudando o grupo, tá se inserindo, tá levando, né, pensando no processo evolutivo de assistência. Eu acho sério pensar nisso aí. A gente entender como é que funciona o humor dessas culturas, quando você for viajar, para ter noção, né, não passar, não é isso? Isso, é isso aí.
Muito sequenciei. Muito sério isso. Que é dar as gafes, né? Exatamente, das gafes, verdade. Terezinha e Eduardo, posso passar a palavra para aquela menina ali, aquela moça? Posso? Então, por favor. Ligou? Página 11 é neossinapsologia. A probabilidade de os ambientes bem-humorados favorecem a ampliação das neossinapses. Como que você chama? Ana Clara. Ana Clara? Ana Clara, o que significa isso? É que nos ambientes onde a gente é mais legal, é mais tranquilo da gente aprender, por exemplo, na escola, quanto mais divertido for as brincadeiras, a professora for legal, mais você vai conseguir aprender. Isso quando a gente fala de neossinapse, é aquilo que o nosso cérebro consegue aprender. Tá? Então, assim, por exemplo, se você vai para a escola e a professora é brava e fica toda hora brigando com você, você dificilmente vai conseguir achar legal e não vai conseguir aprender o que ela está falando, entendeu? Então, quando você está num ambiente bem divertido, que seus colegas são bacanas, que a professora é legal, que você faz várias coisas divertidas, fica mais fácil de aprender. Aí a gente chama isso de ampliação de neossinapse, é aumentar aquilo que você conhece, né? Dentro do cérebro começa a ter várias conexões que você consegue fazer e reter mais conhecimento. Aí você consegue ficar mais inteligente se for um lugar mais divertido. Entendeu? Obrigada. Mais uma vez, parabéns pelo verbete, ele está riquíssimo. Então, Obrigada, ali na Tereza. página 10, na fatologia, na 7ª linha de baixo para cima, tu coloca o relógio do humor para cada hora do dia. Clareia como que é essa questão. A gente até comentou isso no começo, mas não tem problema, a gente fala de novo. Eu acho que eu não estava aqui, não. Foi bem no começo, acho que a gente estava até sem luz e sem energia física. Tá bom. É que assim, tem pessoas que funcionam melhor em algum momento do dia. Às vezes a pessoa funciona pior de manhã, acorda meio de mau humor, demora um tempo para poder, né, voltar à tona. O que eu até comentei é que quanto menos a pessoa tiver esse relógio, que ela tem uma constância de humor durante o dia, é melhor. Né? Que ela não fique nessa, de manhã não funciona. Nossa, tem gente que acorda, você pode nem olhar para a cara da pessoa, né? Que você quer distância, assim, mas assim, às vezes é da pessoa, né? Então, mas a pessoa também tem que avaliar, por que eu estou acordando de mau humor? Será que não dá para, né? E tentando superar isso aí, essa questão do relógio. Outra questão que tu coloca ali também na tecnologia, né? Que é a técnica do bom humor didático. Também queria que tu ampliasse essa questão. A técnica do bom humor didático é assim, às vezes você usa de bom humor para fazer um gancho didático, às vezes para a pessoa entender, você brinca com alguma coisa que vai ilustrar aquilo que a pessoa... Por exemplo, às vezes está falando coisas seríssimas, né? E aí, sei lá, o ambiente está pesando e aí você fala alguma coisa engraçada, já dá uma relaxada para começar, entendeu? E, por exemplo, às vezes até as pessoas estão muito dispersas. Se você fizer alguma brincadeira, todo mundo vai prestar atenção, é uma forma de você chamar a atenção e continuar com o conteúdo, entendeu? Então, é você usar do bom humor. Você fez o curso da reaprendência como de professores, né? A gente usa muito isso, né? É tentar ser mais leves, mais bem-humorados, brincar com o outro, trazer aquilo que você tem de experiência de uma forma leve, engraçada, para ser didático para o outro. Então, é trazer o bom humor para a aula. E eu acho que dentro da conscienciologia isso é um desafio. Porque, às vezes, a pessoa vem com aquilo muito carregado, de muita teoria, e muito mental soma, e aquilo não entra. Traz para a sua realidade, vê o que aquilo tem a ver com seus alunos. O que vai fazer rapport? Às vezes é a brincadeira de rua, sei lá, qualquer coisa, ou o trabalho dele, que aconteceu alguma coisa. Aquilo é mais didático para o momento, sabe? Fazer uma coisa mais leve, com mais bom humor. Eu acho importante a gente frisar isso para a gente relaxar um pouco. A conscienciologia, às vezes, vem com uma carga muito negativa. Acho que é um desafio nosso aí para a gente poder... Senão a gente não vai conseguir atingir muita gente, sabe? É o que eu penso, assim, a experiência que eu estou tendo na docência. Eu vou passar para o Eduardo, vou fazer aqui, depois eu passo para ela. Fala, Edu. Amanda, parabéns aí pelo trabalho. Obrigada, Edu. Agora, eu predominantemente, eu sou uma pessoa de bom humor. Sim. Porém, tenho uma dificuldade.
Quando eu vou dar um feedback, ou eu vejo isso pelos resultados, até pelas minhas filhas, ou até funcionários, enfim, eu tenho a impressão de que, por eu predominantemente estar de bom humor, a impressão é que parece que quando eu não estou, ou então preciso dar um feedback, fica pesado demais. Então, claro, não descarto aqui um erro da dose, mas eu noto isso uma dificuldade. Não sei se você poderia comentar um pouco sobre isso. Assim, a pergunta que eu faço é, primeiro, qual que é a intenção de você falar com aquelas pessoas, né? Porque às vezes você está nervoso e vê se aquilo não é uma forma de descarregar. De repente não, de repente você tem que dar mesmo falar com a pessoa, falar de uma forma mais séria, puxar e às vezes avaliar, aquele é o melhor momento para você fazer o rapport com aquelas pessoas, né? Por você estar num estado, às vezes, muito confuso, eu faço muito isso. Eu não estou bem, porque aquilo não vai entrar na pessoa. Se aquilo bater meio assim, a pessoa vai se fechar com aquilo que você tem que falar. Vai bater e voltar. Só vai gerar estresse, uma coisa incômoda. Então, uma técnica que eu tenho usado, muito difícil, porque eu sou uma pessoa impulsiva para falar, falo muito, eu só falo quando eu tenho muita certeza. Assim, nem sempre, tá? Isso é uma coisa que está em processo, né? Naquele momento evolutivo, né? Mas assim, quando você tem mais uma lucidez. Mas assim, ultimamente eu tenho, opa, aí eu me seguro e tem aquela hora eu falo, não, isso eu tenho, é engraçado, eu sei aquela hora que é a hora de falar, mas assim, isso é erro e acerto, né? Eu não tenho uma técnica, eu funciono assim. A Malu está lembrando da comunicação não violenta. Para quem não estudou esse livro, gente, ele é assim, ele é muito didático, ele vem com a técnica do que você falar, porque às vezes você vai falar com o outro, você coloca aquilo que você... você não fez isso. E na comunicação violenta, a técnica é outra. Olha, eu senti que isso não foi muito legal, isso não foi muito bom para o resultado aqui, eu me senti um pouco frustrada porque eu esperava. Você traz a responsabilidade para você fala do que aconteceu de problema, só que, acima de tudo, você olha a necessidade do outro e você expõe. Olha, eu percebo que você está tendo dificuldade nisso aqui, eu me senti frustrado, o que a gente pode fazer? O que aconteceu? Sei lá. Entendeu? Então, assim, esse livro vale a pena ler, principalmente para líderes que têm que se comunicar, porque é diferente de você falar, isso aqui está errado porque você fez assim, isso aqui. Você sabe como aquela pessoa estava naquele momento? Qual que era a dificuldade? Qual que é a necessidade? O que ela está querendo dizer com aquele erro naquele trabalho? Desmotivação? Problema em casa? A gente tem que ter um olhar muito mais assistencial. A gente está com aquelas pessoas, a gente não é chefe delas, a gente tem a responsabilidade para ajudá-las. A forma como eu estou tentando enxergar o pessoal que eu tenho lidado, entendeu? O que aquela pessoa está fazendo na minha empresa, como que eu posso ajudar, qual que é a dificuldade dela em casa, porque às vezes a pessoa está demonstrando ali, a pessoa tem 1000 problemas em casa, gente doente, sem dinheiro, enfim, às vezes você tem que não sei, a gente tem que entender. Então, a comunicação não violenta é isso, é olhar a necessidade do outro, comunicar, tentar entender, explicar para ele qual que é o seu sentimento, sem você jogar a culpa no outro. Tá? Eu me senti mal, eu me senti frustrado, ou eu me senti, sei lá, chateado, mas você não está falando para o outro que ele fez errado, é você que se sentiu em relação àquilo que ele fez, entende? Então, muda completamente a abordagem. Então, eu acho que é isso, é tentar mudar a abordagem, olhar a necessidade do outro, talvez mude. E a hora que está muito nervoso, eu já entendi, não é o horário de falar. Assim. Por mais que venha à tona, eu estou tentando segurar. Talvez ajude aí. Legal. Tem essa questão que você abordou, que é uma das facetas da pergunta, e tem aquela questão também que, mesmo que você olhe essas variáveis, você acerte o horário, acerta a condição, você faz uma medição, faz uma psicometria da situação, você está bem consigo mesmo. Mas eu noto também que a manifestação, pela pessoa te conhecer predominantemente de bom humor, na vez que você não está, parece que o peso é maior. Eu queria também que você comentasse um pouco sobre isso. Olha, eu acho que é o preço de você ser bom-humorado. Né? A pessoa realmente, qualquer pessoa que muda um pouco, ela vai estranhar. É um direito seu. A gente também... Porque, gente, a gente não é bem-humorado a vida inteira. Né? Não, a gente até pode ser bem-humorado a maior parte do tempo, mas a gente não é brincalhão o tempo inteiro. Brincalhão, exatamente. Não é? A gente não precisa ser também, sim. Não é por aí.
Não, e momentos de tristezas, eles são extremamente sérios, eles são importantes para o seu amadurecimento. Você entrar em contato com aquela dor, isso não quer dizer que você não tem bom humor, às vezes você tem. Mas eu entendo o que você está falando, que as pessoas às vezes assustam e compreender que é isso mesmo, né? E eu acho que melhor assim, ainda bem que é assim, porque elas vão te estranhar quando o duro é se fosse o contrário. Nossa, olha, aquela pessoa chegou de bom humor, o que aconteceu, né? Aí já é um pouco pior, né? Tem tempo para mais uma questão rápida? Tem. Aí depois eu vou fazer 2 e vou passar para ela que está na fila aqui. Eu posso só entrar nessa ideia? Primeiro, eu queria aproveitar nesse gancho que eu achei legal. Que eu vejo que também tem um processo de carências também, né? Das pessoas. Que, tipo, a gente às vezes cria esse hábito, que nem que você está falando, né? Às vezes eu vejo uma pessoa que eu conheço e que tem essa postura sempre muito brincalhona, mas que é um tipo de bom humor. As pessoas elas reclamam e depois ela mesma tem esse feedback. Não, o pessoal está achando que eu estou muito bravo, né? Não sei o que mais. E a gente vê que é um processo de carência das pessoas. Porque, querendo ou não, quando você está brincando, você está sendo bem-humorado, você está jogando um padrão de energia, né? E as pessoas sentem esse padrão de energia. Uma coisa que eu estava aqui refletindo é justamente isso, como está sendo trazido no verbete, isso é uma ferramenta evolutiva, vamos dizer assim, né? Ou seja, exato, é isso uma aí. técnica de interassistencialidade, e a gente tem que saber dosar isso. Ao mesmo tempo, eu estava aqui pensando, refletindo esse exercício. Um dia a gente vai estar de mental soma. Eu sei que a gente está longe disso, mas percebe que, eu acho que é esse que é o pulo do gato, a gente perceber que o mental soma vai ser atingido, que é aquilo que você falou, ó, eu não posso entrar num processo só mental somático e esquecer que eu tenho psicossoma. Eu acho que é isso que está trazendo, né? É porque eu não sei se o bom humor ele é só psicossomático, entende? Não, o mental soma pode ser extremamente bem-humorado. Bem mas você percebe que é uma sutileza? Mas olha só, André, o bom humor que ela está trazendo, pelo menos até onde eu estou entendendo, não é só a gargalhada, não é só a brincadeira, mas é o bem-estar íntimo. O bem-estar íntimo. É uma leveza. O bom humor é a leveza íntima. O bom humor, a leveza nas ideias, inclusive. É a leveza de tudo. De então, ideias, veja, de feedback. isso é, no meu entender, atributo de psicossoma, mas também de mental soma. Sim. O mental soma, ele é bem-humorado. Ou ele leva para essa leveza. Mas é que a gente tem essa ideia dessa dicotomia muito forte. É que eu vejo, é isso que eu queria só pegar esse gancho que ele está trazendo, que eu acho que é o nosso dia a dia, né? Que eu acho que às vezes, quando a gente está pensando que está usando o bom humor, a gente está usando muito psicossoma e está floreando. Existe isso também. Você não pode falar o seguinte, a pessoa que ela é boa-humorada, ela não, só mental somática, assim no bem-estar. Não, às vezes ela está sendo engraçada, ela está sendo, tipo, dourando um pouco, mexendo algumas coisas, até mesmo porque a situação é pesada às vezes, não é isso que você está falando? Sim. A situação é pesada, a pessoa precisa levantar aquilo porque o ambiente está precisando. Mas existe também, isso que é uma das coisas que ele está trazendo, que às vezes tomada de decisão, coisas mais sérias, eu preciso estar mais centrado. E às vezes tentar ali, focar no mental soma e tentar resolver um problema que é de vida, meta de vida, ou decisão da empresa, que vai mexer com a vida de um monte de gente, isso não dá para fazer sorrindo, né? Que é aquilo que você está falando. Então, tipo, eu já não concordo. Humor, eu também não concordo, não foi o que eu disse. Mas é isso que eu estava avaliando. Tipo, uma coisa é eu fazer sorrindo, outra coisa é fazer com leveza. É isso que eu estou trazendo. Sim. Não, mas eu acho que o que o André está falando, vou entrar nessa história aí. Eu acho que a introversão da reflexão profunda, momentânea, ela é real. É isso que você não está assim, você está aqui, ó, como é que é? Ensimesmado. Isso, ensimesmado para quê? Para refletir profundamente. Então, às vezes, nesse momento, você não sorri, porque você está com a sua atenção para dentro. Exato. É isso que você está querendo falar. Mas aí, isso não quer dizer que ele está de mau humor. Mas aí eu acho que é bem importante deixar claro que bom humor não é sorrir, não é gargalhar, não é ficar... Não é isso. Às vezes a pessoa que ela tem isso impresso nas energias dela, que é esse bem-estar íntimo, é um processo de pacificação, inclusive. Sim. É uma tranquilidade, uma retilineidade de sentimentos, de pensamentos. É uma autodesacetividade mínima. Por exemplo, eu acho que o desperto, ele não chega na dispersidade sem ter isso aí.
Eu acho que isso é meio junto, entendeu? Amanda, que vem junto com essa esse bom humor. seria a minha segunda pergunta, porque eu também vejo desse modo. Eu vejo que está mais ligada à questão do mental soma e até um determinado nível evolutivo maior, né, um desperto por acaso, por exemplo, ele vai ser menos afetado porque ele tem uma compreensão mais dilatada daquilo que está acontecendo também. E eu acho que muito do bom humor vem dessa compreensão mais dilatada. Então, eu vejo uma relação entre bom humor e nível evolutivo. Eu ia até fazer essa pergunta para você. Eu ponho uma frase aqui, que me veio essa ideia, eu falei assim, a princípio não existe serenão mal-humorado. É meio estranho a gente pensar que um serenão mal... Então, assim, é uma coisa que vai junto, entende? Longe de pensar como serenão, claro, mas eu já notei que às vezes assim que eu tive facilidade para lidar com uma situação e aquilo não me afetar, foi porque eu compreendi aquela situação com um parâmetro melhor e aquilo não afetou. Então tem relação com o humor. Exatamente. Coisas que me aborreceriam e não me aborreceu, porque eu compreendi. Eu acho que tem relação com o nível evolutivo. Essa questão da compreensão, até que o André trouxe também, até avançou num lugar de empresa, que tem a ver com a comunicação não violenta, você entender a necessidade do outro, é você compreender. Quando você compreende, mesmo que você tenha que chegar para dar um processo, sei lá, uma notícia ruim, ou tomar alguma atitude mais, né, mais firme, né, se você compreende a necessidade do outro, você faz aquilo tranquilamente. Aquilo não vai com aquela carga de imposição, de autoritarismo. Eu acho que esse é o ponto. Só uma questão que até o professor Valdo falava. Tem hora que você tem que bater na mesa. Tem hora que você tem que bater na mesa. E é a ação do desperto. Exatamente. E ele está fazendo o desassédio. Então é isso que eu estou colocando, só da gente saber esses momentos. Claro. Mas isso não é mau humor. E não, mas... Detalhe, observação. Na energia não é mau humor. Mas não é engraçado. Exatamente, isso não é engraçado. É lógico que não é. Mas não é mau humor. E não é engraçado. E não é engraçado, é isso aí. Então não é engraçado, mas não é mau às vezes humor. acontece. Quando você bate na mesa, você saiu daquele espaço, você dá risada até na situação. Aquilo não mexe com você, né? Porque aquilo você fez para o melhor de todos, é uma questão mais consciente, né? Mas eu entendi, eu acho que você está... Eu tenho que fazer uma pergunta aqui, gente, que tem várias aqui ainda, tá? Fatologia. Quando o bom humor é interassistencial, como conseguir o predomínio da racionalidade sobre o emocional? E a terceira pergunta, tudo numa só. Como chegar na capacidade de enxergar o melhor de tudo e todos? Eu acho que esse é o grande desafio, né? A pergunta de $1 milhão, como né? é você pular na escala evolutiva, olha lá. Não é isso? Exatamente. Ó, vamos lá. Então, assim, Vamos começar aqui, ó, que tem várias perguntas dessa, igual a essa, olha. Como conseguir o predomínio da racionalidade sobre o emocional? Várias perguntas em cima disso, em função do bom humor. Esse, para mim, ela é a pergunta do momento, inclusive de autopesquisa, que eu estou vivenciando agora, é a questão desse processo, dessa carga emocional, diminuir essa carga emocional, e entrar mais no processo do mental soma, para esse bom humor vir mais qualificado. Tá? Não que não exista processo sentimental, mas eu acho que é uma questão de compreender as suas irracionalidades, aquelas suas imaturidades. Isso, gente, é na prática. Assim, eu não sei se tem... Não tem uma fórmula, né? Eu acho que é entrar dentro de si e pesquisar aquilo que está dando certo, aquilo que não está dando certo. Não tem uma rigidez, assim, ó, quais são os resultados daquele... Aquilo fez mal, prejudicou as pessoas, como estão as suas interações. Eu acho que cada um vai medindo como que está isso. É papel, é anotar, é autopesquisa. Depois que você identificou, tá bom, ok, por exemplo, eu sou muito impulsiva. Eu já entendi que isso não é legal para o meu processo de interação. Vem um monte de coisa de emocionalidade. Como que eu vou procurar ser menos impulsiva? Ok, eu não vou falar nada, eu vou refletir. Depois que eu refletir bastante, ver aonde está o meu processo egóico, aonde eu estou tentando, aonde é questão minha, depois eu volto e falo com a pessoa. Por exemplo, é uma técnica, mas aí cada um vai ver como diminuir esse processo emocional. Eu estou tentando estudar um pouco mais sobre emoções, sobre sentimentos, porque às vezes a gente não consegue dar nem nome para aquilo que a gente sente. É uma confusão de coisas que você não sabe. Então, assim, o que é o que eu estou sentindo, entendeu? E aos poucos,
trazendo e melhorando isso. Não sei se ficou claro. Não, ajuda. E tem uma pergunta aqui, ó. Como chegar na capacidade de enxergar o melhor de tudo e de todos? A gente está falando do trafor, né? Você enxerga a pessoa, antes de pensar qualquer coisa, você fala quais são os trafores dessa pessoa. Quais são os trafores? Logo de cara, né? Usar essa técnica, a técnica do trafor, de enxergar primeiro o trafor. Isso eu acho que já vai ajudar a mudar essa maneira de pensar. A gente tem uma visão muito trafarista, né? A gente é acostumado com isso. Os pais, geralmente, o tempo todo, não faz isso. Então, eles estão o tempo todo batendo naquilo que você faz de errado. Assim, hoje em dia, talvez tenha mudado, mas, por exemplo, a geração de pais que foram meus pais, né? Eles preocupados com a sua educação, acabaram focando muito no processo de trafal, né? Eu acho que essa é uma técnica. A questão de você prestar atenção na sua intencionalidade, eu acho que isso ajuda, isso te faz conexão com os amparadores para você, porque tem o processo parapsiquismo, esse é o melhor para todos, né, Mabel? Porque eu acho muito difícil você chegar numa situação e compreender, assim, intrafisicamente, vou compreender o melhor para todos. Eu acho que o processo parapsiquismo ajuda muito. A questão de você conectar com o amparo do outro, eu tento fazer muito isso. Tá, deixa eu entender, mas para isso você tem que sair de dentro de você e conecta com o amparo do que é melhor para o outro. Agora, sim, isso para mim eu acho que é o grande desafio, né? A gente saber o que é melhor para o outro, porque tem as nossas questões, tem as nossas... Eu acho que é no dia a dia, tem as crenças, tem aquilo que você pensa, enfim. Agora foi. Na patologia você fala da rebeldia cosmoética. Eu queria ver se você pode dar uma explicada como que funciona. A questão da rebeldia cosmoética é uma questão de, às vezes, você trazer à tona um assunto que as pessoas têm dificuldade de pôr o dedo, mas você está fazendo aquilo com esse pensamento do melhor para todos, ou aquilo que tenha que ser melhorado. Os humoristas da década de 60, 70, eles fizeram muito isso. Por exemplo, tinha muito processo de autoritarismo, né, o sistema político, né, e eles ditadura, e eles faziam isso, era uma rebeldia cosmoética, eles não podiam fazer aquilo. Mas eles através de charge, eles criticavam aquilo que, na opinião deles, estava errado, né, no sistema político ou diante de todo o processo. Então, isso é uma questão que a gente tem que avaliar com muito cuidado, porque a rebeldia, né, a gente, ainda mais os rebeldes do passado, que vieram com muito, né, a gente... enfim, eu, por exemplo, tenho um passado que eu tive muita questão de rebeldia, então a gente tem que tomar cuidado nesse processo aqui. Mas eu acho que, em alguns momentos, elas foram válidas para crescer, e quando eu trouxe isso, foi em função desses humoristas que fizeram charge, que escreveram e que colocaram o dedo na ferida para que a coisa mudasse de patamar, entendeu? Para poder sair de um processo muito difícil que era a ditadura. Foi mais nesse processo. Amanda, eu tenho 4 pessoas com várias perguntas aqui, não vai dar tempo. Então, a minha mega meta para você é a gente responder uma pergunta, pelo menos, de cada. Tá. E ainda tem a Neida. Ou seja, então, agora é um sprint. Super. Agora é um sprint, tá bom? Fatologia, página 10. Na 8ª linha de baixo para cima. Gostaria que ampliasse as patologias do humor. Isso é a questão da distimia, são pessoas que têm excessos de mau humor, né? E elas começam a ficar extremamente irritadiças. Isso vem com muita frequência, não é uma coisa de vez em quando. Começa, é uma instabilidade muito frequente. E se a pessoa percebe isso, ela precisa buscar ajuda médica. Às vezes isso é questão hormonal, é questão de saúde, não é bipolaridade. Então, assim, percebeu que está muito instável, tem o processo também da labilidade parapsíquica que entra nisso aí também. Às vezes a pessoa tem um processo parapsíquico muito desajustado, não consegue entender, estudar, buscar médico. Então, assim, essa patologia do humor tem que ficar atento, ver se você não está entrando nisso aí. Paradoxologia, página 11. O paradoxo de a comédia e a tragédia possuírem a mesma fonte de humor. Essa questão é assim, é como você olha, é o olhar que você dá para a situação. A situação é a mesma e você pode fazer daquilo uma brincadeira ou você pode fazer daquilo uma tragédia, né? E com isso, e também a intenção que você traz à tona aquele assunto, como você traz, né? Então, é mais nesse sentido. Neida.
Parabéns pelo seu verbete. Eu queria que você comentasse que na página 11, em sintomologia, qual a relação que você faz da síndrome do bonzinho com a questão do bom humor interassistencial? Tá. Antes de falar disso aqui, eu quero agradecer a Neida, que foi a minha revisora. A gente estava sem energia, Neida, eu falo que esse verbete é nosso. A gente começa com uma revisora e termina com uma amiga, assim, sabe? E ela foi super bem-humorada, a gente se divertiu bastante, eu dei muito trabalho para ela e ela não saiu do trilho, foi super bem-humorada, ela foi, assim, exemplarista no meu tema. Assim, eu sou muito grata a você, tá, Neida? O síndrome do bonzinho é aquela pessoa que está sempre querendo agradar. Então, para ficar bem na fita, às vezes ela deixa de expor alguma coisa que ela pensa, e às vezes isso vem mascarado de bom humor. Eu já lidei com casos assim, da pessoa que... Ai, como ele é bonzinho, não sei o quê, e aquilo vem com muito bom humor, e muitos... pisou no pé o negócio, aí você vai ver que não é bem aquilo, né? Então, assim, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, desde criança, a gente é induzido a isso. A mãe fala que bonzinho que ele é, então você é aceito quando você é bonzinho, né? Você acha, Amanda, que as pessoas têm medo até de dar um feedback para outro, receio de dar um feedback para outro, com medo de desagradar? Sim, eu acho que esse é um dos pontos principais. Não quer desagradar e talvez a pessoa deixe de ajudar a pessoa no processo evolutivo por uma questão. Mas aí entra o bom humor. A gente tentar fazer esses feedbacks, olhar a intenção também, ver se você não quer massacrar o outro com o seu feedback, ver, é muito séria essa questão, né, do feedback, e fazer isso com bom humor, se você estiver bem intencionado, e acho que tem tudo a ver, sim. Porque às vezes a pessoa pensa assim, mas se eu der um feedback, ela vai achar que eu estou mal-humorada. Ela vai pensar que eu sou ranzinza, entendeu? Então, você vê que a pessoa acha, ela quer se ver bem na fita sempre, acha que ela é bem-humorada e ela não pode fazer o contrário. Mas você percebe que, nesse caso, ela está mais preocupada com o que vão pensar dela. Exato. Ela não está preocupada com o que vai ser melhor para o outro. Exatamente. E, às vezes, é chato fazer o que é melhor para o outro, né? Então, acho que é bem esse ponto, assim, às vezes você tem que dar uma de chatinha e tá tudo certo. Eu falo sempre assim, põe o chapéu da bruxa e vai. E vai. Ó, para a genética, página 14. Até eu tô rindo. Por que razão seria o bom humor um elemento facilitador de autopesquisa retrocognitiva no reconhecimento da personalidade consecutiva? Porque isso é uma questão que você vai fincando na tua paragenética. Provavelmente a pessoa que é bem-humorada nessa vida, ela pode ter treinado isso em outras vidas. Então, às vezes você vai pesquisar por exemplo, eu fui pesquisar uma personalidade, e como esse é um ponto muito forte, eu busco isso, né, ver se isso tem na outra personalidade, né, uma outra retropersonalidade aí. Então, pode ser ou não. No meu caso, aqui na minha experiência, eu descobri que, por exemplo, no extrafísico, as pessoas me veem muito séria. E eu tinha essa desconfiança. Foi quando eu descobri que o meu bom humor estava meio desajustado. Ou seja, será que não tem uma questão de aprovação? Eu estou querendo ser bem-humorada para ficar legal para todo mundo? Isso não é a minha personalidade. Mas o que eu trouxe aqui da paragenética é ficar atento se isso não é alguma coisa que você já traz de outras vidas e pode ser uma senha retrocognitiva para você. Foi nesse ponto que eu quis pegar. E a última pergunta, então, sindromologia, página 11. Pode exemplificar o emprego do pseudo-bom humor na síndrome da dominação? Eu acho que tem pessoas que manipulam muito pelo bom humor. O bom humor é uma coisa que deixa as pessoas próximas, entendeu? E, às vezes, para ela conseguir alguma coisa do outro, ela vai muito com bom humor, mas é para uma coisa mais de dominação. E eu acho que isso é um desafio nosso, porque isso é muito sutil. Não é uma questão de a gente ver se a gente, nas nossas sutilezas... Eu já me peguei fazendo várias vezes isso, usando o meu bom humor para conseguir o que eu queria. Então, assim, e aí quando eu vou... Mas tá, o que eu quero mesmo? Então, assim, aí quando vai... eu acho que tem líderes que são gestores, assim, que eles usam muito isso
para tirar o máximo do cara ali na produtividade, por exemplo, entendeu? Não sei se ele está muito preocupado com o que o outro... por exemplo, os gerentes, eles são treinados para isso, para o cara gente boa que vai conseguir tudo que quer daquele pessoal e eles vão fazer. Então, quer dizer, são os escravos ali, entre aspas, né, um processo escravizador, mas assim, as pessoas estão divertindo ali, não estão percebendo, estão tirando, né, o processo de criticidade dessas pessoas. Assim. É nesse sentido que eu quis trazer. Muito bem, então, gente, a gente está chegando no final. A gente agradece muito a Amanda pela defesa do verbete. Obrigada a presença de todos, por vocês, a gente ficar sem energia, todo mundo continuou firme aqui, né? Então, dando aí foi muito o legal. apoio. Obrigada aos tertulianos, aos teletertulianos. A gente passa para os nossos recados e até amanhã. As pontuações da tertulia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 16 perguntas presenciais e 20 perguntas enviadas online. Temos um convite, a Nilce com imersão em conscienciometria. Boa tarde. O meu convite é para a 4ª imersão em conscienciometria, que vai acontecer de 3 a 5 de novembro no Hotel Mabu Interlúdio. Com o EPICOM é o professor Luiz Gonçalves. A gente tem começa na sexta-feira à tarde, tem os campos no sábado e no domingo de manhã. No sábado à tarde e na sexta, já começando na sexta à tarde, no sábado à tarde e no sábado à noite, nós trabalhamos com workshops conscienciométricos. E tem um workshop bem focado em Trafor, Trafar, Trafal, que depois tem a continuidade no campo conscienciométrico. Tem o workshop do conforto holossomático, que é a análise dos veículos de manifestação, como é que a gente está atualmente. E, no final, tem o workshop que é de homeostática pelo autodiagnóstico, no qual cada aluno tem um espaço de 50 minutos a 1 hora com 2 professores conscienciômetras para poder fechar o seu diagnóstico de acordo com o que foi apurado nos outros workshops. E no domingo, então, se encerra com mais um campo pela manhã e no período da tarde um debate geral. Todos estão convidados, é um curso sem pré-requisito. Quem tiver mais interesse pode entrar em contato com a Conscius no telefone 45 999 94 1460, é um celular da operadora TIM e também tem um WhatsApp. Muito obrigada. O verbete de amanhã é roteiro redacional. A especialidade é grafopensenologia. A verbetógrafa é a professora Adriana Lopes. Agradecemos a presença e a participação de todos. Uma boa tarde e até amanhã.